Você é o crente Caim ou o crente Abel? Se existe isso, lógico que existe. E como saber qual deles eu sou? Fique aqui no Momento com o Evangelho de hoje. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada, com muita tristeza no coração que eu vou te dizer. A grande maioria dos cristãos é o crente Caim e não o crente Abel. Mas primeiro vamos entender uma coisa: será que Deus fez acepção de pessoas? O texto diz que Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. E você, como eu, já deve ter recebido essas duas explicações, principalmente quando somos crianças. A primeira: o Abel levou o melhor do seu animal, do seu gado, e ofereceu a Deus. Já Caim levou frutos de qualquer jeito. Alguns dizem até que ele levou frutos podres para oferecer a Deus. Você também já ouviu isso? A segunda explicação é porque o Abel levou um animal para sacrificar, que simboliza o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, a morte de Cristo. Já Abel levou frutos que não tem nada a ver. Isso é uma ignorância, querido, porque no Antigo Testamento, tanto os animais como o fruto da terra apontavam para Cristo e para a sua obra, entende? Para a sua morte. Tanto que, para as pessoas levarem ofertas e dízimos, quem tinha posses levavam animais. E quem não tinha posse, levava o fruto da terra. Então não tem nada a ver. Como se explica? Leia Gênesis 4, versos 6 e 7. Vai dizer que Deus se agradou da oferta de Abel, ao passo que a de Caim não. E aí Deus fala assim: por que você está irado? Por que descaiu o seu semblante? Se você proceder bem, você também não será aceito? Tem a ver com a atitude do coração, meu amado. Tem a ver com a atitude do coração. E Hebreus capítulo 11, verso 4, vai dizer que Abel recebeu o agrado de Deus pela fé. O que ele fez foi de fé, foi algo de dentro, algo interno. O problema é que Caim não levou fruto podre, coisa nenhuma, fruto ruim, coisa nenhuma. O problema é a atitude do coração. Vamos entender. Sabe qual é a preocupação de Caim? Cumprir o protocolo, cumprir o ritual, cumprir a cerimônia, o cerimonial, cumprir aquilo que é devido cumprir, mas a atitude do coração não estava ali. E por que eu digo que a maioria dos crentes é o crente Caim? Que é isso, querido. O crente procura ser um crente verdadeiro, um crente exemplar, no momento que ele chama de culto. Algumas igrejas, 50 minutos o culto, outras 1 hora. Tem igreja que é 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Mas eles acham que o culto é ali, é aquele ritual, é aquele momento, é a atitude do coração naquela hora, naquele instante, naquele lugar. Isso é o culto. Eles não entendem o que Paulo diz em Romanos 12:1. A minha vida, a sua vida é um culto racional, 24 horas por dia. O meu modo de viver, o meu estilo de vida é um culto. Eu sempre digo que oração, louvor, adoração e culto não é aquilo que eu faço num momento, num horário determinado, em um lugar, é a minha vida, ok? Então, eles estão preocupados com o momento, com a performance, com o que estão mostrando, com cumprir o seu papel, cumprir a responsabilidade. Mas não entenderam, por exemplo, o que Jesus ensinou para a mulher samaritana. Não é no templo e nem nos montes, mas é dentro, em espírito e verdade. Quer uma prova do que eu estou te falando? Pergunte para a mulher do crente, para o esposo da mulher crente, pergunta para os filhos dos crentes, pergunta para os vizinhos, para os amigos, para os parentes, pergunta para as pessoas no lugar onde ele trabalha, na escola onde ele estuda, se ele é aquele crente todo, aquele crente exemplar que ele é dentro de 4 paredes, num lugar que chama de culto. Ok? Ali ele ora, ele canta, ele lê a Bíblia, alguns pregam, entende? Outros ensinam, alguns profetizam, entregam revelações, pulam, gritam, caem pelo chão, falam em línguas, entende? São crentes maravilhosos ali, porque o culto para eles é ali.
do lado de fora, cheio de pensamentos malignos, cheio de maldade, entende? Muitas vezes, a grande maioria, cheio de ódio, de mágoa, de rancor, de raiz de ressentimento, de falta de perdão, desejo de vingança. Você já viu Tiago dizer que de uma mesma fonte não tem como jorrar água doce e água amarga? Ou jorra uma, ou jorra outra? As duas não têm condições, entendeu? São crentes de performance, são crentes performáticos ali dentro, entende? E sai palavrão, e sai um monte de coisa, né, da boca deles, todo momento. Então, é o crente Caim, está preocupado em cumprir com o ritual, com a cerimônia, com o serviço, simplesmente cumprir o papel. E a Bíblia inteira está escrito: o meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Para e reflita.